Boa noite a todos e todas, Teresópolis, Rio de Janeiro, Nova York, o mundo inteiro. Boa noite, Gilberto Teixeira, boa noite, Newton Salomão. Aquele abraço, obrigado por vocês aceitarem esse desafio de fazer mais um debate aqui ao vivo. Durante a semana nós tivemos alguns encontros, na próxima semana vamos ter mais 3 debates com 3 candidatos por dia, na segunda, na quarta e na sexta, e vamos ter um domingão com 16 candidatos também, com tempo para todo mundo, nosso horário eleitoral gratuito, para que todos tenham chance, porque a gente sabe que vereadores não têm mídia, né? Vereador não tem mídia, em nenhum lugar do Brasil não tem mídia. A atenção toda é para o prefeito, para a candidatura a prefeito, e os vereadores ficam sem espaço. Alguns que têm poder e têm dinheiro conseguem entrar em alguns veículos, mas a maioria não consegue um espaço. Então, ficou todo mundo muito feliz e nessa oportunidade que a gente... né? Esse chamado aqui ao domingo, essa conversa de domingo, nossa ideia da conversa de domingo, é conversar com lideranças políticas que não são candidatos, mas que, de alguma forma, fazem, influenciam, estão aí junto com a comunidade, com a cidade, sobre temas relevantes para a cidade. Então, o nosso primeiro tema que nós escolhemos é se ainda é possível o diálogo, e como a gente pode construir pontes e quebrar essas bolhas que foram formadas, essas bolhas de opinião, e a gente tem aí a experiência e a contribuição do Salomão, que é uma pessoa que já teve um mandato, conhece bem o estado do Rio de Janeiro, conhece bem a cidade, o Gilberto, que é presidente de partido, que é uma pessoa que é fundadora de partido e que tem uma vivência muito grande com a cidade também, e eu vou meio que moderar e participar ao mesmo tempo desse debate, falando sobre como nós chegamos aqui, né, até esse ponto, e quais são os caminhos para a gente criar essas pontes de diálogo. E aí a gente vai colocar algumas perguntas do fórum, algumas pessoas vão começar também a participar, e eu queria que vocês, né, começassem aí pelo Salomão hoje, agora falando sobre essa proposta nossa de conversar sobre isso, e já se apresentando, né? Vocês são figuras que não precisam muita apresentação, mas sempre tem muita gente nova participando, muitos jovens, e seria bom que vocês falassem um pouquinho desse trabalho, né, de vocês na cidade. O meu amigo Marco, você é bacana demais, porque está em Nova York e não abandona Teresópolis, né? E procura, com essa conversa de hoje, de outros dias que você está fazendo, né? Enfim, abrir caminhos nessa questão do diálogo, né? A gente sabe que a ausência do diálogo é a guerra, né? Quando é que se chega à guerra? Quando já não se tem as tratativas, a conversa, quando já não há a possibilidade de acreditar no outro, né? Esse é um drama que nós estamos vivendo, porque, de certa forma, isso nos remete lá um pouco aquela história do estado de natureza, né? Onde se tem medo de tudo e qualquer aproximação pode ser sentida como agressiva, e especialmente o diferente, né? O diferente é visto como perigoso, porque se ele não é igual a mim, ele pode me fazer mal. Esse é um desafio que nós temos hoje na nossa sociedade. Me parece que esse desafio é mundial, mas vamos falar do Brasil, talvez da nossa cidade também, né? Esse é um grande desafio. E nesse momento, eu creio que as pessoas que podem ajudar a construir pontes, né, são fundamentais, né? E você constrói pontes gerando empatia com os diferentes, né? Nós aqui, eu, você, o querido Gilberto que está aí, cada um tem uma característica. Nós temos semelhanças, mas temos diferenças também. E buscar construir essas pontes, buscar ouvir, né, o que está na cabeça do outro e por que está aquilo, o que aquilo está significando, é fundamental. Eu tenho feito o meu esforço aqui. Às vezes, as redes sociais, na agressividade demasiada, também, às vezes, exige medidas que a gente
nem é tão favorável, mas tem que ter uma medida judicial para conter a agressividade, mais que a agressividade, quando se toca a honra das pessoas, né? Mas, no mais, acho que a gente tem que fazer esse esforço de encontrar, construir pontes, né? Eu vejo assim. Eu queria... alguém perguntou no fórum sobre o Maurício, né? Eu não sei pronunciar o nome dele, alguém me ajuda? É Noplock? É isso? Olha, o que eu ouço é isso, exatamente assim. É Noplock. Teresópolis tem um sobrenome que eu vou te contar, difícil, hein? É uma cidade que tem muito sobrenome diferente. Isso é da nossa cultura, né? Nós aqui Muito recebemos estrangeiro, né? Muito gente estrangeiro. de todos os lados do mundo, né? Que construiu Filhos, né? Teresópolis. O Maurício mandou uma mensagem para mim há 40 minutos, dizendo que houve um problema familiar muito grave de saúde, e ele teve que dar o suporte. Então, por isso, ele pede desculpas de não poder estar com a gente aqui. Com certeza, no próximo domingo, nos próximos domingos, a gente vai ter a chance de tê-lo por aqui, porque eu estou com a preocupação de convidar pessoas que tenham visões diferentes. Talvez esse nosso primeiro inicial encontro seja o mais convergências, né? Porque, embora a gente tenha algumas diferenças, eu acho que as nossas convergências são maiores. Agora, no debate, é muito interessante ver isso, porque no debate que se vocês tiverem a chance de ir no YouTube e assistirem os outros debates, pelo menos uns trechos dos outros debates, são 3 partidos diferentes, 3 candidatos, sempre uma mulher e 2 homens, e vocês podem perceber que há muito mais convergência do que a gente podia imaginar. No primeiro debate, a gente teve o Léo Bittencourt do PSOL, a gente teve a professora Amanda, e a gente teve Quem foi no primeiro debate, gente? Me ajudem aí. E é muita gente, então são 16 candidatos que estão vindo aqui. O Léo está dizendo que ele também não é da cidade. Então, além da cidade ter nomes estrangeiros, ainda atrai pessoas que têm sobrenome estrangeiro. Isso é ótimo. Então, eu estava querendo dizer assim, que os debates com pessoas diferentes, mesmo com pessoas, candidatos totalmente diferentes, no debate, pelo menos, foi de uma... a Carol, isso, obrigado. A Carol Barros, do PSL, o Léo do PSOL e a professora Amanda. Então, os 3 completamente diferentes, mas foi um debate que fluiu como uma maravilha. O segundo debate também foi a mesma coisa. Você olhando de longe, se for uma pessoa olhando de longe, se não olhar as siglas, vão falar assim, nossa, essa é uma bancada só, porque eles praticamente estavam alinhados, mas é verdade, estavam quase todos alinhados com os pontos a Amanda do DEM, a professora Amanda do DEM. Então, assim, DEM, PSL e PSOL. E você olhando para eles ali, os debates estão convergindo em quase tudo. A única diferença que se percebeu é quando são os temas, né, nacionais e os partidos. Aí sim, aí é uma briga. Mas quando se fala da cidade, dos enfrentamentos, das coisas necessárias, tanto da greve de ônibus, quanto a questão do monopólio de transporte, todos tinham uma posição muito parecida ou que poderiam dialogar. A gente vendo aqui de longe, falar, se esses forem para a Câmara, serão vereadores que vão formar diálogos importantes. No segundo grupo também, mais 3. Então, o que eu percebo, Salomão e Teixeira, é que a gente pode fazer uma renovação importante na Câmara e que de boa qualidade, mesmo que essas pessoas sejam divergentes, mas que tenham qualidade no debate, porque muitas vezes a gente já enfrentou isso, Salomão, e você também, Teixeira, a gente já enfrentou isso, de pessoas que, além de pensarem diferente da gente, ela não tem qualidade no debate, nem para defender as posições dela. Então fica difícil a gente discutir com uma pessoa que não sabe nem defender o que ela coloca no panfleto, né? Ela não consegue debater o tema. Ela já rompe e já agressiva e tal. Então, eu queria fazer essa breve anotação de que o Noplock não está participando por motivo de força maior, mas que ele voltará a participar no momento adequado. Gilberto, suas palavras agora. Vamos lá. Ok. Bom, boa noite, Marquinhos. Boa noite, Salomão, meu irmão Salomão, companheiro de lutas antigas, né? Primeiramente, eu quero parabenizar, viu, Marquinhos, pelo seu trabalho social, político, educativo, cultural,
né, mesmo de longe, aproximando a cidade em torno da questão tão latente que é a eleição, em que a sociedade teresopolitana vai ter a oportunidade de escolher o seu novo prefeito e os seus novos vereadores, que agora de 12 vai para 19, né? E a gente do Partido Verde está tendo a oportunidade de colocar um coletivo coeso, né? Todo mundo pensando a mesma coisa, na intenção de criar uma bancada verde para defender os princípios, né, do Partido Verde, as ideias básicas do Partido Verde. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabenizo pela ação, né, da Teresópolis em Ação, até coincidiu aí os nomes. Eu fico muito feliz de poder contribuir dessa forma, apesar de estar já contribuindo com várias lives em cima não só da campanha eleitoral desse ano, como da agenda nordestina, que agrega 2 milhões de nordestinos na cidade do Rio de Janeiro, como 3 grandes movimentos a nível nacional e internacional, que é o Dia Mundial da Terra, que já estamos em 180 países, a Semana Nacional do Lixo Zero, que já agrega várias cidades do Brasil, inclusive implantando o projeto Lixo Zero, né, em 120 cidades, Florianópolis se destacando, né, e o projeto Humano Novo, que é um projeto filho de Teresópolis, que está agregando não só todos esses projetos, esses programas, como o Dia Mundial da Terra, como o próprio projeto Lixo Zero, e outros programas musicais que a gente está implementando. Na verdade, o projeto Humano Novo, ele nasceu no Festival de Teresópolis, no Poeterê, e dali, então, eu transportei ele para o Brasil. A gente já está com vários eventos em cima do projeto, e um outro projeto que é o Atitude Legal Necessária, que nasceu na intenção de replantar espaços ociosos, né, que as pessoas derrubaram, tiraram as árvores do lugar, e a gente, então, faz isso na medida do possível, além de outras atividades. E é muito bom estar aqui debatendo com vocês oportunamente, né, que é a questão das eleições, onde o Partido Verde está defendendo a candidatura majoritária e apresentando pela primeira vez, 22 candidatos a vereadores, né, um bloco legal de mulheres bem afinadas e comprometidas, e comprometimento, né, com os ideais do Partido Verde. Na verdade, todos eles. Miguel, Cananda, Washington, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, colocado aos nossos candidatos. Gente, vocês estão engajados num programa único. O Partido Verde nasceu há muitos anos em Teresópolis, praticamente junto com a Fundação Nacional, e a gente vem participando, tentando incrementar uma política de meio ambiente na cidade. Inclusive, nós somos pioneiros, né? No princípio, quando a gente criou o Partido Verde, a gente conseguiu fazer isso, né? Salomão acompanhou isso. A gente não só criou a Coordenadoria de Meio Ambiente, que corresponde à Secretaria de Meio Ambiente, como criou uma infinidade de programas, inclusive o SOS Lixo, que teve a participação da Caixa Econômica quando o Salomão era coordenador da Caixa. Eu nunca vou esquecer disso, como outros projetos, educação ambiental, patrulha verde, enfim, todo o sistema de política de meio ambiente a gente conseguiu implantar pioneiramente. Gilberto, sim. Salomão, essa agenda de política de meio ambiente. Acho que o som de alguém está vazando. Não, foi o meu aqui que entrou aqui. Então, Salomão, essa agenda internacional do Gilberto me deixa até mais à vontade. Porque ele é um cara que está atuando mais do que eu até em diferentes cidades aí do mundo. Salomão, eu queria começar com você. Você é a pessoa de nós três aqui que tem a maior experiência parlamentar, a maior experiência de mandato.
eu queria uma análise sua sobre como a gente chegou nesse momento. Eu tive a preocupação em chamar pessoas que defendem candidaturas majoritárias diferentes, para justamente a gente não ter nem o bloco do prefeito, nem o bloco antiprefeito, né? Para a gente ter, principalmente tão pouco próximo das eleições, a gente ter visões aqui que se alinham e visões que não se alinham. Mas eu queria uma análise tua, breve, sobre assim, qual é a sua visão? Por que você acha que a gente chegou nesse ponto de divisão, de enfrentamento agressivo? Possivelmente você já fez algumas reflexões sobre isso, já leu, já ouviu coisas sobre isso, e eu sei que não é uma coisa de Teresópolis, nem uma coisa do Brasil, é uma coisa do mundo. E eu posso relatar isso depois, em algum momento, sobre o nosso panorama aqui. Mas eu queria ouvir de você qual a sua leitura sobre isso, em primeiro momento, e depois, no desdobramento disso, e saber quais são as saídas que você vê, além desses debates, dessas coisas que a gente pode fazer para ir quebrando o gelo, porque eu vi no primeiro debate, muita gente do pessoal que nunca tinha ouvido as outras pessoas de outros partidos e vice-versa. Tem gente do PSL que nunca ouviu alguém do PSOL, tinha até raiva, mas não sabia quem era. Então, assim, esse tipo de debate público, esse tipo de projeto faz com que as pessoas diferentes se comuniquem, e elas comunicando, elas vão quebrando um pouco o preconceito, não vão deixar de apoiar, né, de ser quem elas são, defender os que elas, mas pelo menos elas vão ver o outro menos como um inimigo e mais como um adversário político normal de um campo democrático, de uma disputa também. Então eu queria sua luz sobre isso. Olha, eu penso que esses confrontos vêm acontecendo, não é, no mundo todo, e vamos falar daqui, na medida em que as pessoas não têm se sentido contempladas, seja por políticas públicas, seja nos seus costumes, naqueles, né, costumes que defendem, e isso explodiu na medida em que as redes sociais deram voz às pessoas. E, de certa forma, assim como no início, né, da história do processo de democratização, né, há um período de aprendizado, não é, das coisas se ajustarem. Nós estamos vivendo isso, nós ainda vamos avançar muito, mas o fato é que as pessoas não se sentiram contempladas, seja pelos políticos na ocupação dos cargos, executivo, legislativo, alguns até colocam a questão do judiciário, seja no confronto de costumes. Isso, em algum momento, explodiu. As redes sociais botaram isso, né? Botaram o que está no coração e na mente das pessoas, isso foi exposto. E no momento que isso foi exposto a uma agressividade na medida em que, não é, você é diferente de mim e pode me prejudicar, mais ou menos assim. Então, nós vamos caminhar ainda um bom tempo, Marco, para, vamos dizer assim, ajustar isso. E aí o esforço de cada um. Não é fácil. Não é fácil, por quê? Porque também nós estamos encontrando pessoas que não trazem o argumento e já vão para a agressividade. Não é? Quando traz o argumento, é bacana, porque outro dia terminei de ler um livro sobre ética e o camarada, ele contraditório a outros pensadores, mas ele trazia o pensamento, aprofundava e depois ele se posicionava. Nós estamos com dificuldade disso, porque em algum momento, não sei se pode falar aqui, mas aquela expressão VTNC, ela tem sido muito usada e ela, de certa forma, ela traz a ausência do diálogo, né? Mas é um aprendizado. Às vezes é difícil, Marco, às vezes é difícil, mas você, por exemplo, que já fez grandes enfrentamentos, já sofreu pra caramba com a tua postura de enfrentamento de ideias, né? Você sabe bem disso, a dificuldade que é, mas a gente tem que fazer um esforço. Eu já te fiz companhia, inclusive, num panfleto de ataque, né, em que nós dois estávamos nesse panfleto, no mesmo panfleto, e eu achei engraçado porque eu não era candidato a nada, você era, mas eu não sei como é que eu fui parar, quer dizer, eu sei como eu fui parar ali. Esse enfrentamento que a gente faz,
de diálogo, porque eu nunca defendi nas redes, o Gilberto também, a gente nunca colocou nada que fosse contra a cidade, contra, né? A gente colocou posições, e a gente muitas vezes questionou nomes e pessoas que estavam ocupando o poder. E eu acho que esse é o papel, né, meu como jornalista, seu como político, cidadão, como um todo. Eu acho que faz parte do jornalismo desconfiar do poder, sempre. Todo jornalista, bom jornalista, toda empresa de comunicação precisa desconfiar do poder. Não necessariamente ser contra, atacar e nem apoiar, mas ela tem que desconfiar do poder e tem que investigar para saber se esse poder está sendo exercido de forma correta. E é lógico que a gente sofre ataque por isso, né? Por essas questões, porque são interesses que estão em conjunto. Eu só queria lembrar que assim, a política fluminense, a política brasileira sempre foi violenta, ela sempre foi muito violenta. Nós tivemos no passado, na Baixada Fluminense, alguns municípios, pessoas assassinadas por conta de campanhas eleitorais. O que eu acho que aumentou foi a nossa percepção de que antigamente só os agentes políticos se enfrentavam. Agora não, a dona Maria da padaria, o seu Joaquim, o seu João estão caindo na porrada na rua. E isso a gente nunca tinha visto, porque eles nunca tinham voz. Agora eles têm um Facebook, eles têm o WhatsApp deles, e agora eles querem ser ouvidos. Então, passou por eu acho, assim, a minha opinião é que passou por um processo de explosão de opinião, todo mundo começou, a minha opinião, e eu acho que está começando uma nova era de que as pessoas estão cansadas, né, desse enfrentamento, elas estão começando a se recolher, estão começando a apurar melhor a informação. Eu acho que naquele primeiro momento houve um choque, né? Você deu poder para uma pessoa, você deu o celular, o smartphone para uma pessoa que nunca tinha expressado a opinião dela, além do bar e da família. Então, a gente está vendo assim, um tiozão do botequim, né? Aquelas besteiras que ele falava no botequim, a gente está vendo isso na rede, no primeiro momento. Mas aí, quando a pessoa também recebe aquela avalanche de crítica, ela começa a pensar, opa, peraí, até processo, né? Você não pode falar qualquer coisa, você tem que ter cuidado com as coisas, né? Isso você como político, Salomão, assim, como político, digo, de mandato, você sempre soube, porque, né? Mas a dona Maria, o seu João, o cara que está em casa que não tem vida parlamentar, eu imagino você na LERJ, quantas vezes, né, já foi atacado verbalmente, então a gente vai exercitando isso. Quem é da política exercita isso todo dia. Mas a minha mãe, a sua tia, a sua prima, todo mundo que não está acostumado com um debate político, de repente foi jogado numa arena muito complicada. Então, todo mundo criou aquela, né? E já vi gente com ataques sem me conhecer. E você já sabe disso, você também. Pessoas que nunca nos conheceram, Gilberto, nunca nos viram, nunca nos encontraram, falando mal da gente. E aí eu pergunto, vem cá, você me conhece de onde? Ah, porque o fulano falou de você. Né? Então, assim, as pessoas não se preocupam nem em conhecer. Por isso que eu acho que é importante que Salomão, que você, que Gilberto, que todo mundo fale, né? Que se exponha nesse sentido, que interage. O Léo está até falando assim, a falta de diálogo foi alimentada pelo fator Bolsonaro. Sim, a eleição presidencial, Léo, também Salomão e Gilberto, a eleição presidencial, tanto aqui nos Estados Unidos como em qualquer lugar, ela alimentou esse processo. Mas esse processo também pode se exaurir, ele depende de nós agora. Nós fomos pegos de surpresa, como eu estava falando ali antes, né, num esquenta nosso, de que a esquerda e parte das pessoas mais progressistas não se prepararam para esse enfrentamento. Nós fomos surpreendidos por uma coisa que já estava rodando nas redes há muito tempo, só que a gente não estava preparado. Agora eu acho que a gente correu atrás e nós começamos a nos preparar. Gilberto, sua luz sobre isso. O que você acha sobre isso? Bom, a minha prática de fazer política, ou fazer cultura, o meu ativismo, ele sempre foi pontuado pela paz, né? Eu não gosto de briga, não gosto de guerra. Eu acho que o campo de batalha em torno das ideias tem que estar engajado nesse contexto, né? Você vai brigar para fazer política, você pode contrapor a ideia dos outros. Eu costumo dizer que
o maior exemplo da diversidade no nosso planeta são as florestas. As florestas é uma diferença de tudo, né? Tudo bem que tem os ataques dos animais uns aos outros, porque eles precisam comer. Então, o único ataque que rola ali para a sobrevivência é uma coisa natural, que é a vida dos animais. Eles precisam comer, né? Mas é um exemplo fantástico da diversidade. Uma árvore nasce torta, outra nasce embaixo da outra, uma cresce mais no ar, enfim. Então, a gente precisa aprender com a natureza, né? Eu estou no Partido Verde já desde o começo, né? Eu cheguei em Teresópolis em 83 e já estava no movimento ecológico. O movimento ecológico, ele antecede o Partido Verde. O Partido Verde nasceu por conta da necessidade do movimento ecológico ter uma posição política, conquistas políticas para tirar suas ideias, os seus projetos do papel. Gilberto, eu queria fazer um sistema democrático. A gente construiu a democracia no Brasil e em vários países, e a gente só vai poder. Eu queria fazer uma parte, porque a gente já tinha falado sobre isso, mas quando você falou do movimento, né, verde internacional, eu queria tornar público uma coisa que eu já fiz no Facebook, é lamentar a morte do Alfredo Sirquis, que foi uma pessoa muito importante para o Partido Verde, para o movimento internacional, e que nos deixou num trágico acidente recentemente, e eu fiquei muito chateado, porque eu fui diretor do Centro de Urbanismo, Urbano, né, do Rio de Janeiro, do Centro de Urbanismo do Rio de Janeiro, junto com ele, né, na gestão dele, nomeado por ele, e embora a gente tivesse divergências políticas nos anos seguintes, eu acho que foi uma perda imensa para vocês, né, do Partido Verde, e embora também ele não estivesse mais no Partido Verde, mas internacionalmente ele era uma figura muito importante, até para esse debate que a gente está tendo agora. Só essa observação. A gente está com lag aí, tá vendo? É verdade, a gente perdeu um grande companheiro, um grande parceiro, que é fundador do Partido Verde, né? Ele, Gabeira, o próprio Mink, que depois saiu para o PT, e hoje já está no PSB, e a gente, então, continuando, a gente pontua, cara, a prática política, mesmo em tempo de eleição, no campo das ideias. Você apresenta um projeto para melhorar a cidade, para melhorar a sociedade, a comunidade, e o outro pode contrapor. Esse não ficaria melhor assim? A gente poderia até discutir, debater, porque cada partido tem a sua ideologia. A gente quer implantar projetos de ecologia, de sustentabilidade, por quê? Porque a gente sabe que são medidas preventivas de saúde, né? Se a gente começar a comer exageradamente, usar exageradamente químicos na indústria, na produção de alimentos, o que acontece muito em Teresópolis, a gente não vai ter uma alimentação de qualidade, a gente vai estar com ela poluída e da pior forma, né? Então, tudo que o Partido Verde apresenta é no campo da naturalidade, né? A natureza dá isso para a gente de graça e a gente precisa respeitar as leis da natureza. Existem os combates por conta das vidas econômicas, as pessoas acham, né? As pessoas acham que vai vender mais alimentos produzindo transgênicos, né? A gente acha que não, a gente precisa reduzir o uso de agrotóxicos e trabalhar o máximo possível os orgânicos. É claro que a gente vai entrar em embate com várias pessoas, principalmente aquelas que querem, de fato, produzir o máximo possível de alimentos de má qualidade. A gente acha que o povo precisa de uma alimentação saudável, e a alimentação saudável é orgânica. Tudo bem, a gente não vai chegar a propor agora para Teresópolis para cortar pela raiz a produção natural que os agricultores estão fazendo. Eles produzem lá 70%, quase 80% dos produtos consumidos no estado todo. Mas a gente pode muito bem começar um trabalho de conscientização, pelo menos para ajudar o agricultor. Eu assisti várias vezes agricultores chegarem em Teresópolis, no Hospital das Clínicas, quase mortos. Por quê? Porque não estavam sabendo usar
a química da forma correta, né? E o mundo todo está abrindo os olhos para isso. O Partido Verde é o único partido mundial. A gente está em mais de 100 países. É o Global Green, e todos trabalham dessa forma, né? Existe uma carta verde que foi assinada por todos os países, por todos os partidos verdes do planeta. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade de conquistar o poder, empoderar-se do poder, para quê? Para que a gente possa fazer acontecer o que a gente prega há tanto tempo, né? A coleta de lixo, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, é um problema seríssimo no planeta. Gente, preste atenção. Daqui a 30 anos, em 2050, os técnicos já avaliaram. Isso é matematicamente correto. Terá mais plásticos no mar do que peixe. Isso é um absurdo. Ou a gente para refletir a produção das coisas, ou a gente está fadado a sumir do planeta e deixar a pior forma. Então, eu não sou de brigar, eu sou de colocar, né? Eu concordo que existem os embates políticos, principalmente no período eleitoral, mas a gente não pode, a gente é companheiro, a gente está no campo da disputa, e essa disputa tem que ser saudável, sadia, né? Bom, Marco, eu acho que essa conversa que o Gilberto traz pode nos colocar aí alguns elementos bons para a gente discutir, talvez, o maior interesse seu nessa live. Do ponto de vista prático, assim, do dia a dia, né? Quando ele falou aí da questão da alimentação, dos orgânicos, você veja que eu apresentei o Carlos Mink depois abraçou essa causa também, né? Um projeto para que a gente fizesse fosse retirado uma quantidade de agrotóxicos que já não são aceitos em vários países, em vários estados, e que fosse feita uma transição, não é, para a gente encontrar uma solução para isso. Você sabe que eu fui totalmente agredido verbalmente, né, por essa medida, por aqueles que, enfim, entendem que esse problema não tem solução, que tem que continuar assim mesmo. Até uma das pessoas que além da conversa, porque discórdia, mas fosse agressividade moral, sendo alvo de um processo, não é? Porque realmente quando vem nesse campo a gente tem que defender também, né, a nossa honra. Mas quando o Gilberto fala, traz partido, me traz aqui uma lembrança de um esquetezinho que está sendo usado aqui muito, principalmente no canal da Rede Globo, aquele camarada que é um artista, não estou lembrando o nome dele aqui, ele diz assim, todos nós concordamos que devemos proteger o meio ambiente, não é? Todos nós concordamos. Mas por que nós fazemos isso, aquilo que é contra o meio ambiente? Eu quero colocar isso do ponto de vista também, talvez, de uma explicação da não aceitação mais da sociedade ou da crítica da sociedade aos partidos, né? Esse é uma questão que tem que ser enfrentada. Os partidos, realmente, eles têm que expressar no seu dia a dia e os seus militantes ou os seus filiados aquilo que está descrito na sua carta de compromissos. Eu acho que é isso que falta, ter um instrumento. Falta os partidos criarem instrumento para fazer valer esse discurso maravilhoso que o Gilberto faz, mas que a gente vê aqui nos nossos partidos, todos que a gente já teve, já militou, já apoiou, na prática, é isso que eu estou falando, no discurso, no debate, todo mundo fica muito parecido. Todo mundo caminha para o centro no debate. Mas na hora de exercer o poder, as influências, né, são de tantas, e que ele totalmente muda de caminho, né? Então, esse é um problema. E os próprios, não é um grande desafio para todos nós, né? Os próprios filiados que muitas vezes, né, não têm uma vida partidária, enfim, isso causa uma distorção e está causando, a meu ver, essa crítica contundente da sociedade contra os partidos. O partido dizer uma coisa e não praticar aquilo, ou
pelo menos está no estatuto dele, mas as pessoas não praticam. Isso está Não, isso muito, a meu acontece, ver, daquela isso história acontece tradicional. isso acontece com as religiões também, né? Muita gente fala que é de uma religião, que é cristão, que é isso, que é aquilo, mas na prática ele não vive. Ou seja, o ser humano tem uma diferença entre o que ele fala e o que ele faz, isso a gente já sabe. Agora, como a gente vai poder... Do ponto de vista dos partidos, a gente tem que aproximar o máximo para gerar confiança, porque o sentido do partido também, né, é que a sociedade possa reconhecer naquele grupo de pessoas, de ideias, o que ela acolhe, o que ela discorda, né? Então, há uma sensação, um sentimento nas pessoas de estarem sendo enganadas. A verdade é essa, a gente tem observado isso. Essa é uma das razões também desse momento ruim da política, né? Então, como se a gente fizer uma pesquisa perguntando para a população brasileira se você é racista, as pessoas vão dizer que não, né? Então, teve até uma campanha chamada Onde Você Esconde Seu Racismo? Porque se você diz que não, 100% dos brasileiros vão falar que não. Aí, se você fizer uma nova pergunta e dizer, existe racismo no Brasil? Ele vai falar que sim. 90% vai dizer que sim. Então, ou seja, como é que existe racismo se ninguém é racista? É a mesma coisa. Se a gente for perguntar para os partidos, né? É uma matemática que não dá. Se tem racismo no Brasil, ao mesmo tempo ninguém é racista, aonde está escondido o racismo? Eu faria a mesma pergunta para os partidos políticos, né? Faria essa mesma pergunta para os partidos políticos. Existe confusão, existe corrupção, existe não sei o quê? Existe. Existe no seu partido? Não. No meu partido, não. Eu falei, mas então está onde? Aonde se esconde essas práticas? A gente não fala, né? A gente não gosta. Eu, por exemplo, eu nunca gostei de lavar roupa suja publicamente. Se eu tenho um problema interno no partido, eu vou lá no partido e discuto. Só que quando eu vejo que o partido não consegue resolver aquilo e aquilo me contamina, eu preciso sair. Eu acho que é por isso que a gente, ao longo do tempo, precisa se reajustar, se adequar aos partidos. Salomão, como é que você vê o quadro atual? Porque eu assisto a campanha pela internet, que é uma campanha essencialmente pela internet, por conta do Covid, mas eu assisto um nível de agressividade também grande, um nível de fake news também grande, um nível de... Mesmo que alguns agentes, eu já identifiquei que alguns agentes do passado já estão meio que desativados ou mortos, mas eles fizeram escola, né? Eles fizeram escola e tem alguns ainda circulando, da velha guarda, circulando, plantando notícias, fazendo coisas ruins. Como é que a gente combate esse tipo de prática no processo eleitoral? É só processo, é só lei, ou tem uma forma da gente... O que você acha sobre isso? Bom, educação está em primeiro lugar, que é a orientação às pessoas sobre a responsabilidade da cidadania, né, do que ela fala, como ela se conduz. Mas a medida judicial, que é muitas vezes dura e às vezes chega à última instância, ela também é importante, Marco, porque é o seguinte, imagina, o processo eleitoral ele tem um tempo, não é? Uhum. Se você fala uma mentira que reflete no apoio ou na rejeição a determinado candidato naquele período, você está tirando o poder ou você está dando poder em cima de uma mentira. Depois se descobre... Você está interferindo no processo. Exatamente. Depois se descobre e tal. Então, o presidente do TSE hoje, ele tem dito muito a necessidade da gente combater, né, essas fake news. Elas se apresentam e é engraçado o seguinte, né? Ela parece até o coronavírus, porque ela é um mal terrível e às vezes ela vem de uma forma invisível, quer dizer, porque o invisível que eu digo assim, né? O cidadão recebe a fake news e ele, coitado, alguns na ingenuidade, acolhe aquilo como verdade. Aí ele modifica, e aí tal, enfim. O combate... Salomão vem até no formato, porque eu me lembro que um jornal que fizeram uma vez, apócrifo, contra a gente,
que tinha você e eu, inclusive, na capa, ele copiava o diário. Ele copiava. E aí, a pessoa que pegava aquilo na rua estava pensando que era o próprio diário que estava fazendo, que nós éramos a manchete do diário, entendeu? Existe, lógica, por isso que a gente fala assim, não é mentira. Qual a diferença da mentira para fake news? A fake news, como já diz o nome, é uma notícia, em formato de notícia, preparada para enganar a pessoa, muitas vezes travestida de um veículo de comunicação conhecido, ou seja, ela não é feita, não é a fofoca feita pela fulaninha. Ah, eu vi o Salomão, entendeu? Não é a fofoca, é uma coisa estruturada, ela é fabricada, ela precisa de... aquela pessoa que fez aquele jornal contra a gente, ela estudou para fazer aquilo, ela estudou o meu perfil para fazer aquilo, para pegar fotos minhas de 20 anos atrás e botar lá. Ela pegou, entendeu? Assim, é um esquema profissional, e provavelmente tem gente que é contratada, né? Antigamente a gente chamava de gabinete do ódio, né? Ainda falando, né? Tem uns gabinetes do ódio que são montados para produzir isso. Como é que a gente combate isso, o gabinete do ódio? Porque eu sei que, assim, você pode processar, eu posso processar, Gilberto, que é presidente do partido, a gente pode processar. Mas a maioria das pessoas, ativistas militantes, né? Eu vou até citar o caso, o Cossenza, do PSOL, tem uns 3 dias, ele foi vítima de uma fake news também, né? Fizeram contra um outro candidato usando o nome dele, aí a candidata pensou que era ele que estava falando, entendeu? Então, assim, como é que a gente reduz? Eu não vou dizer que é como a violência, não tem como acabar, mas como é que a gente reduz o impacto disso? É através disso? Através de debate, através de educação, política? Como é que a gente faz? Eu acho que o debate ajuda muito, né? Mas sempre, porque é o seguinte, né? Vamos imaginar aqui, as pessoas que estão participando da questão do fake news, dessas coisas todas, tem 2 tipos de pessoa, né? Você tem aquela que está produzindo intencionalmente, tá certo? Ela só tem que ser combatida fortemente, com a justiça, enfim, tem que ter punição dura. E tem o cidadão que, aí voltamos à história que eu acredito que nós vamos avançar, que é o cidadão que não estava acostumado com esse mundo de ver informação, e ele recebe aquela informação e ele não analisa. Outro dia, um amigo meu, ele reproduziu, um camarada de uma certa cultura, tá? De escolaridade, vamos dizer assim, cultura, não, escolaridade. Ele reproduziu um fake news que é a história de que Dilma teria vendido um pedaço das 200 milhas para a China. E aí, um navio brasileiro foi atacado por chineses. Então, a fake news era o seguinte: ele foi atacado porque ele estava numa área que a Dilma vendeu para a China, quando, na verdade, não foi nada disso. Mas você imagina, esse cara que tem uma escolaridade, ele estava reproduzindo isso. Falei, cara, tu pode ser alvo de um processo, tal. Você refletiu o que é isso? Me pediu, até me agradeceu, tal, enfim. Eu me lembro, a gente tinha na Assembleia um projeto chamado Jovem Cidadão. Eu sempre dizia assim, olha, você está aqui comigo, eu sou deputado, estou falando para você, mas se você chegar lá em Teresópolis, você vai ter uns jornais que estão aplaudindo o Salomão, e outros que estão sentando o sarrafo no Salomão. E aí, como é que você vai fazer? Então, o que você deve fazer é o seguinte: buscar a fonte, a origem, né? De onde veio isso? Por que isso está sendo colocado? Talvez seja um processo, assim, acho que eu diria o seguinte: é um processo educacional e também punitivo, porque chega a um ponto que tem que ter punição até para ser exemplo, dizer às pessoas, olha, você não pode estar reproduzindo mentiras assim, a torto de, não fui eu que fiz, posso reproduzir. Não é isso. Né? Eu sei que é um tema que a gente ainda vai aprender muito, né, Marco? Como lidar com isso. A Manuela Dávila, que agora é candidata à prefeitura de Porto Alegre, ela fez um site só com as notícias falsas que saem sobre ela e a resposta e um quadro embaixo explicando que aquilo é fake news. E a gente tem um site agora, quer dizer, já tem um tempão, né, chamado boatos.com e o ifarsas.com. E eu acho que assim, é importante que existam mecanismos
institucionais e até de grupos, de instituições que comecem a produzir. Eu fiz parte de um grupo chamado SaferNet, que é assim, lá nos primórdios da internet, que a gente tinha uma comunidade para combater sites criminosos, né? E a SaferNet foi uma iniciativa muito boa, porque começou a punir, inclusive nós temos o primeiro condenado por racismo na internet, graças a esse processo que a gente iniciou lá atrás. Então, assim, foi necessário que a SaferNet que se criasse uma SaferNet para que a gente pudesse, e eu acredito que na política vai acontecer em algum momento, ou deveria acontecer, os partidos têm suas fundações, né, que tem um objetivo educacional, e eu acho que em algum momento deve-se produzir um contra-ataque a esse tipo de coisa, que a pessoa possa ir como se fosse no Google e checar se aquilo ali, por exemplo, toda vez que me passa uma notícia, eu boto no Google para ver. Sempre eu boto no Google, eu recomendo todo mundo, bota no Google, vê aqui de onde vem essa notícia. E aí você vê o layout, é igualzinho o New York Times, o layout é igualzinho. Se você não prestar atenção, você pensa que foi o New York Times. E tem sites que são hospedados na Rússia, na Turquia, em outros países, que eles reproduzem até o nome do site. Tem um que era Veja, que assim vejam.com.br, vejam, uma coisa assim, entendeu? Muito próxima, que aí você olha rápido, você diz, nossa, saiu na Veja. É lógico que eu discordo da Veja, mas uma notícia da Veja, eu não olho com o mesmo olhar que eu olho para um site qualquer, fuxico.com, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que existir mecanismos na internet, feito pela própria internet, pelos usuários, de proteção. Ou um aplicativo que você possa clicar e verificar se aquela notícia, da onde vem aquela fonte, porque se ela vem do Estado de São Paulo, se ela vem do terra.com, se ela vem do UOL, posso até discordar da política editorial do jornal, mas eu sei que são jornalistas que, como são jornalistas, estão sujeitos a processo, esse tipo de coisa, se preocupam mais com a notícia torta, né? Porque existe o jornalismo marrom, que eles chamavam, né? Lembra do jornalismo marrom? O jornalismo marrom é a fake news atualizada. É o jornalista que é pago, e isso a gente teve em Teresópolis, eu não sei se tem, que é radialista, não sei o quê, que eu chamo de cuspidor de microfone. Na verdade, não é radialista, porque um radialista tem que respeitar um código de ética, né? Um jornalista estuda e tem que respeitar um código de ética. A pessoa que pega o microfone e começa a falar mal dos outros só, e sustentada, né, por políticos, como se fosse um porta-voz do mal, esse tipo de comunicador, ele precisa ser combatido, porque, na verdade, uma pessoa que pega o microfone de uma rádio para ficar inventando histórias e contando, porque eu vi. Ô, Salomão, uma vez me viram saindo de um carro. Olha só, olha a minha notícia que espalharam, Gilberto, que eu estava saindo de um carro público para resolver um problema particular. Entendeu? Que eu estava saindo. Eu lembro disso. Você lembra disso, dessa história? Pô, bem. Eu não tinha carro nessa época. Eu tive até depois, mas nessa época eu não tinha carro oficial. Então, como é que eu ia sair de um carro oficial e botar o nome de Secretaria de Desenvolvimento, uma secretaria que eu nem pertencia? Eu falei, como é que eu vou estar um carro de uma outra secretaria? Ou seja, aí uma pessoa que escuta isso vai falar assim, o cara está usando indevidamente um recurso público, já não gosto dele. Entendeu? Então vai gerar, é um detalhe, mas vai gerar, como geraria em mim, se eu soubesse que o Salomão pegou um carro público para resolver um problema particular, eu ia criticar. Eu falei, não pode fazer isso. Então, até as pessoas sérias e éticas, elas são atingidas por esse tipo de comportamento, porque tem o fake news da direita, tem fake news da esquerda, tem fake news de todo lugar, entendeu? Tem fake news de todo lugar. E esse é um tipo de fake news, por exemplo, que afeta o eleitorado de esquerda. Por quê? Porque o cara que tem um discurso de preocupação com o dinheiro público não vai querer... Não, o cara se diz de esquerda e está usando carro... Entendeu? Isso causa dano na imagem para o público dele mesmo, né? Então, assim, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa se preocupar muito, porque isso influencia a imagem que a gente tem diante das outras pessoas. Agora a gente... O efeito é muito rápido, né? Também, o efeito é muito rápido. Tá? Eu vejo essa questão da fake news com muita preocupação. Primeiro porque o Brasil entrou numa fase crítica, horrível,
E eu considero as fake news, em boa parte, responsável por isso, né? As pessoas vão soltando as coisas aí, e o efeito é imediato, né? O teu exemplo aí, Marquinhos, foi perfeito. A pessoa viu você ou inventou que você estava saindo de um carro oficial e já colocou na rua. E as pessoas, pô, eu acreditava tanto no Marquinhos, ele faz isso mesmo? Não, ele não para raciocinar, dizer, peraí, isso é verdade? Não, a primeira coisa que ele vai é botar uma interrogação no seu caráter, né? Isso já rolou comigo também, né? As pessoas que me conhecem sabem, não, isso Gilberto não vai fazer esse tipo de coisa, mas isso rola. Eu particularmente tenho acompanhado isso desde o princípio, né? E o presidente atual do Brasil foi campeão nisso. Ele enganou a nação inteira quase, né? Como em São Paulo, eles continuam fazendo isso com o Boulos. Não sei se vocês já participaram ou assistiram alguma inserção do Boulos na internet, e é de uma criatividade fantástica, né? Eu tiro aqui meu chapéu para o Boulos. Uma é o Café com Boulos, só o nome arrebenta, né? Com o nome dele, inclusive. E a outra... Ajuda, né? Esse nome ajuda, né? Ajuda demais. Né? O outro, ele entra numa van, ele chega, para no viaduto do Chá, por exemplo, e a sua companheira sai para a rua e, ao veja, por exemplo, Salomão, chama Salomão, o que você acha do Boulos? Você acha que ele é legal e tal? E Salomão diz, esse cara aí é muito invocado, gente, ele mente, ele manda invadir a propriedade alheia, e ele manda invadir as fazendas e tal. Salomão, você tem certeza disso? Aí Salomão, tem, o meu amigo que é assim assado confirmou isso. Se o Boulos chegasse aqui, você perguntaria isso para ele? Ele falou, ele nem vem aqui, ele não vem não. E se ele viesse, você falaria com ele? Falaria sim. Aí nessa hora o Boulos sai da van, cara. Eu achei fenomenal isso. E ele consegue reverter, ele chega para Salomão e diz, Salomão, eu não faço isso, cara, eu defendo a invasão de prédios abandonados, mas a gente faz uma pesquisa minuciosa disso, quando a coisa está realmente... Não, mas é muito, o que eu falei para você, quando a pessoa lei. enfrenta a gente cara a cara, ela completamente muda o discurso também, porque ela se sente muito livre quando ela não vê a pessoa para falar. Tem um filme chamado Dúvida, tá? Tem um filme chamado Dúvida, que é muito interessante, que inventaram no convento lá, que o padre estava abusando de crianças. E quem inventou foi uma freira. E aí o padre chama a freira para conversar, e ela pede desculpa, falou que foi um engano, um boato que ela espalhou. Aí ele falou assim, olha, a calúnia é como você subir no telhado e abrir um travesseiro de penas e jogar para o alto. Não há como você catar todas as penas para botar de volta no travesseiro. Não tem, uma vez que você joga um boato, uma difamação, a fake news tem esse efeito. Depois que você joga, mesmo que você fale que desminta, que você fale que não, que você prove, que a pessoa que falou venha a público falar, aquilo já se espalhou como essas peninhas do travesseiro, se espalharam e é impossível. E eleição? Eleição não dá nem tempo de você... Ô, Marco, eu tenho um exemplo sobre isso aí que foi muito duro para mim, no aspecto, vamos dizer assim, da preocupação com o que aconteceu. Eu me lembro que um dia, eu numa campanha, eu à época defendia a candidatura do Celso Dalmaso, né? E o adversário era o Mário Tricano. E eu fiz um discurso, tal, bom. E aí, no dia seguinte, um camarada ligado ao ex-prefeito Mário Tricano, ele inventou a seguinte coisa, que eu teria dito no discurso, no palanque, que o menino querido de todos, o Jefferson, né? Ele não teria morrido, que estaria escondido na Europa, que era uma armação do Tricano. Ele colocou isso. No primeiro momento, isso ninguém acreditou muito, mas aí ele começou a dizer às pessoas o seguinte, eu tenho aqui a gravação. Claro, quando ele diz que tem a gravação, olha a força disso.
Aí eu comecei a ver famílias ligadas a mim. Eu escutei essa história. Vidas minhas. Eu escutei essa história. Essas pessoas começaram a ficar críticas a mim. E quando eu percebi isso, estava num tamanho, não tinha condição, mais ou menos a história das penas, recolher. Não tem mais. E aí, eu me lembro, o Fernando Fernandes, que algum vai lembrar aqui, era sempre um candidato a vereador, enfim, um rapaz muito, assim, lembro com as ideias dele lá e tal. O Fernando Fernandes chegou para mim e disse, Salomão, eu sou seu amigo, mas, cara, você jamais poderia ter dito isso. Eu falei, o que eu disse? Rapaz, você provar que eu disse isso, eu vou abrir mão do meu mandato. Ele foi lá na pessoa, pediu a gravação para não dar problema aqui. A gente sabe quem é. A pessoa disse, não, eu vou te mostrar a gravação, traz um gravador. Ele voltou a mim e falou, não, eu vou lá, vou te provar, porque ele vai... Aí arrumamos um gravador para ele lá pegar. E foi, ele chegou, a pessoa disse, rapaz, eu emprestei essa fita que o fulano também queria ver, emprestei. Bom, aí vai chegar amanhã. No dia seguinte, ele foi novamente. Aí o cara, não, mas não é esse gravador, não, é aquele pequenininho. Sabe aquele negócio de usar a secretária eletrônica? Pequenininho, é. Nós conseguimos um negocinho daquele, então ele foi. Assim. Quando ele chegou lá, eu falei, rapaz, acabei, você demorou, acabei emprestando para fulano. O Fernando voltou para mim e disse, Salomão, eles estão fazendo uma coisa terrível com você. E até hoje, né, até pelo que eu sei, a própria mãe do menino sofre com isso, achando que eu falei. Quando, na verdade, eu ouvi já de um tricanista, Essa aqui, jamais o Salomão... eu já ouvi de um tricanista, falou assim, depois que o Salomão falou aquilo do filho dele, eu duvido que eles tenham um diálogo. E eu, sem saber que história era, mas conhecendo você, eu falei, olha só, isso não combina com o Salomão, não. Entendeu? Que eu já vi ele irritado, mas eu nunca vi ele cometer esse tipo de desrespeito. Porque isso é uma questão de respeito pessoal, não é nem político, é uma questão pessoal, né? Você, um filho de uma pessoa morre, você fala que não morreu, que não sei o quê, ou alguma coisa assim, desse tipo, é uma coisa absurda, é uma coisa que você... Essa semana saiu publicada uma foto aqui do Biden beijando o filho dele, abraçando e beijando o filho dele, e fizeram uma fake news, não, fizeram um ataque, dizendo que o cara botou assim a frase assim, não acha muito estranho essa relação de pai com filho? Olha só que absurdo que chegou, entendeu? E distribuindo para as pessoas a foto dele abraçada com o filho, e aí teve um efeito contrário, porque todo mundo no Instagram começou a publicar foto de pai beijando com o filho, foi uma coisa bonita, foi uma resposta bonita, porque os pais começaram a publicar foto beijando os filhos com a mesma foto, reproduzindo a cena do Biden com o filho. Então, assim, isso é um exemplo de reação que as pessoas têm contra fake news, né? É uma reação bonita. Olha, você conhece uma pessoa, e isso tem que ser feito, e as pessoas que criaram essas situações, elas precisam responder legalmente por isso. E vai variando, né? Aqui em Teresópolis, não estou querendo entrar nessa questão de A ou de B, mas só aqui em Teresópolis agora, nessa eleição que nós estamos vivendo, o Léo Bittencourt, que está aí participando muito, teve a oportunidade de fazer uma matéria sobre isso, onde uma sofisticação do fake news, que é você pegar uma pessoa, usar o perfil dela, o nome daquela pessoa para falar contra alguém, se fosse aquela pessoa, mas não era aquela pessoa, era um outro. Então, aí tem... por isso que eu sempre, procuro dividir o seguinte, aquilo que é da sociedade e aquilo que é da luta política. O que tem me parecido também que é o seguinte, a busca pelo poder, ela é mais ou menos aquela história, os meios ou fins justificam os meios, né? Se eu quero o poder, se eu acho que o poder tem que estar comigo, com o meu grupo, tal, se eu fizer uma safadeza com alguém, vale tudo, né? Não tem problema, porque eu estou aqui pegar o poder, as minhas ideias que são as melhores, que vão... Essa tem que ser combatida duramente, porque não é? Você tem que pegar o poder, as ideias, pelas propostas, né, pelas políticas públicas. Isso a gente vê desde mais recentemente, se é que a gente pode saber, a gente pode dizer, da eleição da luta do Collor e do Lula, né?
Uhum. O Collor ganhou uma eleição, comprovadamente, porque estava acirrada a disputa, e ganhou com uma mentira, um fake news, né? Editado e assumido depois pelo próprio editor, que assumiu que editou de propósito os sinais, primeira edição, né? E depois colocar a mulher dele, a ex-mulher dele também, que é uma baixaria tremenda, você botar um ex-parceiro de alguém na televisão dizendo que foi pago para fazer um aborto, sabendo que o aborto é um tema muito polêmico, né? E que tem uma rejeição muito grande da sociedade, e não dando nem tempo de você, né, abalando psicologicamente o candidato, porque um candidato que vê sua ex-mulher na televisão falar isso, imagina como é que ele fica às vésperas de um debate importante como aquele. Então, assim, é preciso também, assim, essas fake news, é isso que eu queria também falar, Salomão e Teixeira, essas fake news não são só esse tipo de ataque político, esse tipo de agressão política, ele nos afeta emocionalmente muito forte. Aliás, o objetivo dessa fake news é nos abalar, porque a gente vai perder tempo nos desculpando, e aí, enquanto isso, o cara está avançando. Então, essa fake news tem dois objetivos. Primeiro é político ali e tal, e segundo é nos desmoralizar, nos enfraquecer moralmente, para que a gente perca aquele ritmo que a gente precisa ter para ganhar uma eleição. Então, assim, isso é muito, muito perigoso. E a única coisa que eu posso colaborar, eu acredito que vocês também, é isso, é promovendo debates entre diferentes, né? Aqui deixar bem claro que eu, Salomão e o Teixeira temos muitas posições diferentes, e também temos algumas convergentes. No momento, o Salomão está apoiando uma candidatura X, o Teixeira está apoiando outra candidatura a prefeito, e são as principais, e, no entanto, a gente está aqui dialogando sem ninguém agredir ninguém, só. Então, assim, a gente dá exemplos, né? E eu acredito que isso é importante, dar exemplos, né? Importante para pessoas que estão... Agora, para a gente finalizar, eu queria uma análise de vocês sobre o panorama da cidade e como é que a gente convive com essas diferenças daqui para o diante. Assim, da eleição para frente, seja quem ganhar, como é que ficam os grupos políticos da cidade, como é que ficam? Me atualizem. Olha, eu não sei o que Gilberto Salomão pensa, primeiro, né? vai lá, Salomão. Vai você, Gilberto, você está na linha aí, vai. Pode Tá falar. Bom, muito bem. Olha, cara, a gente está tentando construir uma linha política e quer conquistar, mas a gente não quer poder pelo poder, né? Particularmente, eu não sou político de carreira, eu sou um militante de carreira, né? Eu sou ativo pela cultura de tradição, principalmente, vocês sabem, me conhecem, nordestina, principalmente, e o ativismo ecológico, em várias frentes, né? A gente criou, juntamente com vários companheiros do movimento ecológico brasileiro, incluindo o mestre Vidocq Casas, que infelizmente nos deixou ano passado, e eu já representei o MCT em várias inserções aí a nível de Brasil, antes, durante e depois da Eco 92. A cidade de Teresópolis, ela está cravada dentro da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, infelizmente, é a quinta maior floresta do mundo a nível de extinguir-se, né? As agressões são enormes por conta das grandes cidades que vivem dentro dela, né? A partir de lá de Porto Alegre até praticamente São Luís do Maranhão, onde a Mata Atlântica predominava, tem cidades grandes. Essas cidades, infelizmente, o grande mal do planeta Terra somos nós, os seres humanos. A gente agride, a gente ataca, a gente destrói, mata, esfola, né? O Brasil era um paraíso, aí foi invadido pelos europeus, comandados por Portugal, que até hoje sofre problemas. E Teresópolis não é diferente. A gente que convive com Teresópolis há anos. Quando eu cheguei em Teresópolis, eu fiz uma campanha bem polêmica, era liberte-se. Não esqueço dessa campanha. Eu comecei a colocar na cidade
uma algema. As pessoas perguntam o que é isso. Depois eu incluí o punho, depois é que eu apareci, liberte-se. E a gente estava saindo do sistema da ditadura militar, né? E aí, então, a gente foi construindo, participando do movimento ecológico e do movimento partidário. Foi quando a gente, além de militar no movimento ecológico, a gente entrou na formação, na criação do Partido Verde. E calhou de eu estar em Teresópolis, então a gente criou o Partido Verde em Teresópolis e vem trabalhando esse processo todo. Talvez eu possa até dizer isso, não sei por que Teresópolis até hoje não elegeu um representante ou uma bancada verde. A cidade perdeu muito, eu sou sincero a falar para vocês. Nem verde nem amarelo, né? Porque a bancada atual é um desastre, né? Pois bem, a gente tem uma oportunidade, a cidade tem uma oportunidade fantástica, gente, de trabalhar políticas de meio ambiente, que é uma coisa global e ampla. A gente não está falando de plantar árvores simplesmente, a gente está falando de sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo amplíssimo que abrange todo o setor da atividade humana. Então, se a gente tem 1, 2, 3 vereadores na Câmara, Teresópolis estaria em melhor situação em todos os sentidos, principalmente no que se refere à política de resíduos sólidos. A gente tem uma prática, tem uma experiência enorme em várias cidades do Brasil. Eu tentei fazer isso, inclusive quando a gente fez o SOS Lixo, esse projeto foi convidado por uma cidade no Rio Grande do Norte e eu fui lá ensinar o processo de desenvolvimento do SOS Lixo. Mas, infelizmente, quando o Luiz Barbosa saiu, entrou um cara que acabou com tudo, só não acabou por completo, porque a gente deixou uma base, deixou a política ambiental toda prontinha. Mas foi sucateando, infelizmente avançou muito pouco. O avanço que a gente teve esse ano foi o lançamento de uma coisa que a gente fez há 30 anos, que foi a coleta seletiva de lixo, mesmo assim de uma forma imatura. Como é que você coloca na cidade um programa de coleta seletiva, e não prepara a sociedade? Eu mesmo perguntei para o André, cadê o programa de educação ambiental? Como é que as pessoas vão participar da coleta seletiva se elas não sabem como fazer? Então, isso é um pecado mortal na implantação de um processo de coleta seletiva. Então, a cidade perde muito sem ter, se não tem uma pessoa ou um grupo, um coletivo engajado nessa questão, na sustentabilidade, que eu já falei, é amplo. Então, a cidade de Teresópolis, ela vai ter, mais uma vez, uma oportunidade de ter um coletivo. A gente sempre trabalha coletivo, a gente não... O mandato do Partido Verde é do Partido Verde, não é do fulano ou do Beltrano. A gente trabalha isso desde que nasceu, gente. É um coletivo, é o mandato coletivo, é a legenda do Partido Verde, é muito forte. Elege. A gente está em várias cidades do Brasil, em várias capitais, em várias prefeituras. Teresópolis perdeu muito, mas a gente está aqui para recuperar. A gente tem um programa completo, não só como legislativo, como executivo. A gente não está apoiando a candidatura do Luiz Ribeiro de graça, não, gente. A gente discutiu amplamente, pelo menos 3 propostas. Gestão de política de meio ambiente, gestão de resíduos sólidos e um programa específico para trabalhar holisticamente, sistematicamente, em toda a cadeia de administração da prefeitura, a sustentabilidade. Seria um órgão público-privado que trabalhará com todas as secretarias a questão da ecologia, a questão da sustentabilidade. Então, Teresópolis tem uma oportunidade enorme de fazer um grupo do Partido Verde na Câmara. E se o nosso candidato que a gente está apoiando Luiz Ribeiro, baseado na proposta que a gente encaminhou. Vai avançar e muito, não é pouco não, viu?
A questão, por exemplo, polêmica demais, que é o reaproveitamento do antigo terreno da Sudantex, é um crime fazer aquilo com um projeto principal de uma construção de 20 e tantos prédios. O problema não é só o local onde seria construído esse condomínio horrível, é a cidade toda que absorveria vários problemas por conta disso. Então, isso é uma das coisas que a gente propôs. Cara, a gente é contra isso. A gente quer o Parque Fluvial Paquequé, que foi nos moldes da apresentação do Carlos Mink, que isso foi discutido. Tem um grupo que está bem avançado com isso. Então, a questão global e política da eleição desse ano conta muito a questão da sustentabilidade. Nós estamos com fé e com projetos, temos uma imensidão de projetos nesse sentido. Esse é o que eu quero colocar. Salomão. É interessante o seguinte, o que a gente está falando acaba aparecendo na realidade da política, né? Veja que o Gilberto foi um camarada que lutou muito pela essa questão ambiental, especialmente do lixo, né, na época do governo Luiz Barbosa. E ele mesmo diz agora, quando chega o próximo governo, e o próximo governo, exatamente, né, o governo cujo líder hoje, que combateu o trabalho do Gilberto, esse líder hoje está junto à coligação que o Gilberto está abraçando. Então, você imagina o seguinte, né, o que é essa política. Quem é, Salomão? Não sei quem é. Não sei se é para falar aqui, cara? Mas só para ver quem está compondo lá a aliança. Sem censura, pode falar. Pode falar, eu não estou sabendo disso. O Mário Tricano é da aliança, então foi ele que combateu, né, muito. Aí você vê, outra coisa. Ele não só combateu, não, ele destruiu o que a gente fez. Exatamente. Mas ele não está com a gente, aliança. Não, cara. E o próprio eu não sei disso. A liderança desse momento, né, que é o Dr. Luiz, que nós respeitamos e tudo, mas ele, quando iniciou o início desse negócio lá da Sudantex, né, essa ideia de fazer prédio, essa coisa toda, isso foi iniciado no governo Arley, cujo secretário também era o Luiz Ribeiro. Portanto, você vê, é difícil se acreditar, né, em determinadas situações, mas, enfim, o que eu queria dizer aqui era o seguinte: essa eleição, do ponto de vista do executivo, ela tem alternativas a praticamente todo o pensamento de Teresópolis. A única que fica faltando, de certa forma, é a presença da candidatura do Celso Dalmaso, e, infelizmente, foi, vamos dizer assim, trucidada de uma forma não democrática, porque o Celso merecia estar nesse processo. A gente que gosta, a gente que não gosta. E não, ele foi abruptamente retirado do processo sem a chance de encontrar outra solução. Então, fica essa lembrança para esse processo. Os nomes que são candidatos, ali tem, como eu disse, tem pensamento, tudo quanto é gosto ideológico ou de interesse de poder, né? Eu penso muito, nesse momento, na necessidade da cidade trabalhar com serenidade, com paz, com uma certa harmonia, porque nós vivemos muito tempo na desordem, né? 7 prefeitos em 7 anos, isso tudo gera um mal-estar muito grande. Então, trazer uma razoável estabilidade é bom para a gente poder a cidade avançar. Em relação aos vereadores, a Câmara de Vereadores, o professor Marcelo Peregrino, que também é candidato, ele disse há pouco aqui... Ele vai participar do debate de sexta-feira. Ele diz uma coisa que vai estar presente, que é o seguinte: a fome, a necessidade básica, é quase que o exercício da cidadania naquele momento, porque é comer, é ter o gásinho, vai ainda influenciar, né, a eleição da Câmara.
aqueles que usam e abusam dessa prática ainda vão se eleger. A verdade é essa, né? Infelizmente, vai acontecer isso. E nós vamos ter, aí que é interessante, nós vamos ter na Câmara uma verdadeira Torre de Babel, porque a expectativa é que, Marco, que das 19 cadeiras, tudo indica que 16 delas serão ocupadas por partidos diferentes, tá certo? Ou seja, com a modificação na legislação eleitoral, a tendência é que 16 partidos elejam um vereador. E 3 partidos, pode ter uma pequena modificação, vai eleger 2, 3 ou 4 partidos. Então, isso traz uma novidade interessante, não é? Para a convivência. Se, por um lado, será... É um desafio. Será democrático, porque vai ter representação de tudo quanto é segmento, mas nós também sabemos que a representação, na verdade, não é bem de segmentos, do ponto de vista... Não, isso que eu ia falar. Você pode ter 20 partidos, mas você pode ter ali 3 ou 4, no máximo, linhas ali ideológicas, porque, na verdade, você só tem... Eu já vi candidatos aqui, né, 3, 4 do mesmo partido, que eu fiquei assim, um não tem nada a ver com o outro, né? Então, assim, essa bancada parece mais de candidaturas avulsas, pelo menos os pequenos partidos, né? Parece candidaturas avulsas de personalidades da cidade que conseguiram uma legenda num partido ou no outro e tal, mas elas estão aí circulando na política de Teresópolis há muito tempo, né? Ela é mais do que isso, porque ela é o seguinte: ela é uma artimanha do mundo político, de quem conhece as entranhas e aspecto legal da eleição desse ano. É uma artimanha porque é o seguinte, e aí falta a educação política da seguinte maneira. Por exemplo, o que a gente está observando, né? Dona Maria gosta eu vou brincar aqui com o nome, mas não sei nenhuma... Gosta do José Antônio. Não sei se tem candidato. Tem o Zé Antônio, que é um amigo meu. O José das Couves, vamos falar aqui. A Maria gosta dele. Ele é um menino bom. Olha que tem, hein? José das Couves, hein? Tem que ter cuidado que tem nome para tudo agora. Candidato José das Couves tem. Mas ela gosta do Zé da Couve porque o Zé da Couve é do métier dela, ele produz couve, ele é um cara bacana, sabe? É um cara que merece o respeito e o carinho dela. Só que ela não sabe que esse rapaz está lá porque aqueles que conhecem o mecanismo da eleição, que querem se eleger ou reeleger, estimularam o amigo Zé das Couves para ser candidato, para arrumar os votinhos, para eleger esse que, usar o voto da Dona Maria, né? Uhum. Que ela vota nele e ela não analisa o seguinte: quem é que está nesse partido? Quais os nomes que estão nesse partido? Né? Representam, no caso do Zé das Couves, representa a agricultura, a produção de couve, ou defendem a produção Ele vai agrícola? votar na couve e vai ganhar uma banana depois, né? Banana e... Então, se a gente falar, né, linguagem animal, vai reproduzir um corrupto. Então, nós vamos ter na Câmara ainda porque essa está realidade. despreparado, aí, né, Salomão? Isso é o retrato do Brasil. Exatamente. Aí é a grande desafio da educação política, de entender como é que se elege, como é que funciona esse processo. Lembra a ideia da escola de vereadores, que eu acho que era muito legal se Teresópolis tivesse suprapartidária, uma escola de vereadores para formação técnica, né, de qualificar as pessoas para um cargo público, né? Em todas as áreas. É importante ter escolas de governo, escolas públicas, para que as pessoas que queiram ser candidatos não sejam usadas, como o Salomão está falando, na verdade, nesse processo para formar caixinha né, aquele potinho, vai botando os votinhos ali para fazer o primeiro. Porque as pessoas não sabem nem o que o voto proporcional, como funciona. A maioria é candidato achando que o voto dele vai ficar com ele. E, na verdade, o voto dele vai ajudar o figurão, o cara que tem dinheiro na chapa, a se eleger. Né? Isso que é a grande verdade. O meu medo sempre foi de votar no João e eleger Maria, vice-versa. Né? Eu seria mais radical, sabia, Marquinhos? Eu pensaria numa lei mesmo, fazendo uma triagem mais racional, né?
Você precisa de carteira para dirigir um carro, mas não precisa. Você precisa tirar uma carteira e fazer uma autoescola para dirigir um carro, mas para dirigir uma cidade você pode dirigir sem nenhuma qualificação. Eu quero dizer aqui, eu quero dizer aqui o seguinte: eu sinto muito, meu Brasil, mas a gente está muito errado, está numa direção muito sem um balizamento, viu? Infelizmente. Tá difícil. E eu quero responder a Salomão. Salomão, esse cabo aí que você citou, em momento nenhum, a gente teve algumas reuniões, em momento nenhum se conversou, muito pelo contrário, quando alguém falou nos bastidores, a gente colocava que estamos fora. Eu não sei da inserção do ex-prefeito Mário Tricano nesse arco da gente, não existe. E a gente, tudo bem, a gente precisava discutir muitas coisas. Existe umas coisas que a gente é contra, partido é partido, cara, a gente tem que discutir. Mas existem os ranços, né, da velha política brasileira, que alguns fazem questão de manter. A gente do Partido Verde, a gente é transparente, a gente quer discutir, a gente quer debater, e se for preciso tirar a diferença no voto, né? Como eu falei, vou repetir, o Partido Verde não trabalha assim, o partido é de coletivo, mesmo com infiltrações que a gente sabe, existem infiltrações no Brasil todo, mas o PV é um dos únicos no Brasil que não conseguiu, que não entrou nesse rol aí de partidos corruptos. A Lava Jato, o Partido Verde é um partido limpo. Não vou dizer que não tem figuras estranhas. Eu brinco com o Gilberto, até porque eu posso, né? Porque a minha convivência com os verdes sempre foi muito longa, histórica. Então eu posso brincar que tem os verdes transgênicos e os verdes orgânicos, né? E que eu apoio os orgânicos, os transgênicos, todo mundo tem. Tem o socialista orgânico e o socialista transgênico. Tem o cristão orgânico e o cristão transgênico. Tem em todo lugar. Agora, Gilberto, é um direito, e a gente não pode tirar esse direito dele, do ex-prefeito Mário Tricano, de fazer política e de contribuir dentro da visão dele, né? E isso é um direito inalienável dele. Claro que é. O que eu disse apenas... Como é um direito da gente também não querer. Pois é, mas o que eu disse apenas é o seguinte, é difícil eu usei como exemplo de entender como é que uma aliança dessa pode funcionar, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, o que a população a nossa posição, a nossa colocação, Salomão, foi muito clara. A gente entra dessa forma. Não adianta a gente querer contribuir com o governo ou com uma possível Câmara de Vereadores se a gente não entra com a nossa ideologia, com os nossos projetos. O Partido Verde, como eu já falei, é mundial. A gente está em mais de 100 países com o mesmo objetivo. Ou a gente quer contribuir com a vida, com a recuperação do planeta, com a sustentabilidade, e isso não é diferente com Teresópolis, não. Agora, se o companheiro Luiz fechou com fulano, com Beltrano, que eu não sei quem é, a gente não conversou, a gente não debateu esse arco, quem ele convidaria. Eu sei que ele convidou o Partido Verde nessa condição. Como é que vocês podem contribuir com a minha candidatura? Podemos contribuir dessa forma, que eu já coloquei aqui, posso repetir, entendeu? Mas o que ele está fazendo, para vocês terem ideia, a gente nem participou da escolha dele, que é pessoal, da vice, que é do PSL. Inclusive, eu fui puxado até a orelha. Gilberto, o que é isso aí em Teresópolis? Vocês estão somando com o PSL? Eu falei, Carla, a gente não foi convidado para discutir essa questão. A participação do Partido Verde no arco de aliança com o Luiz Ribeiro consiste na nossa colaboração ambiental. Se ele convidou fulano, Beltrano para ser isso ou aquilo, a gente não entrou nessa discussão, nem tampouco opinou, porque não fomos perguntados. Beleza? Bom, eu queria agradecer. Eu vou dar uns 3 minutos para cada um, né, fazer as suas considerações finais, porque a gente já está com 1h24.
E eu queria agradecer, esse foi um exemplo, eu achei legal, porque a gente debateu sobre, né, começou a falar sobre as ideias diferentes, e a gente deu um exemplo aqui de vocês dois dialogando sobre duas candidaturas majoritárias diferentes, e o pessoal também no fórum também se comportando direitinho e colocando suas ideias, confrontando. Então, não só discutimos, como demos um exemplo de que é possível debater ideias diferentes. O Gilberto não colocou as suas explicações, o Salomão colocou suas dúvidas sobre as explicações do Gilberto, e eu acho que é assim que a gente vai, e o eleitor vai observando isso, e vai, baseado na credibilidade que o Gilberto tem, na credibilidade que o Salomão tem, vai entendendo o que cada um está falando. Marquinhos, né? Eu quero só complementar. Como o Salomão disse, como é que uma aliança dessa pode dar certo? Aí eu falo para ele, Salomão, como é que você quer trabalhar uma política de meio ambiente, de proteção às florestas, e vai colocar um condomínio dentro da floresta no centro de Teresópolis? Como é que você vai conseguir conviver com uma parada dessa? Então, são coisas, né, que a gente pode colocar, que são questionamentos. Eu não sei qual foi a intenção também de você se casar com um companheiro que faz isso. Aí nós temos que voltar à questão das fake news ou das interpretações. Né? Porque. Não é fake news, não, cara. Ele prova, ele mostra o projeto pronto na prefeitura, com as obras. Repetir isso é repetir uma inverdade. Não tem nenhum projeto aprovado de prédios, pelo contrário, um projeto. A discussão, Gilberto, que tem sentido aqui é a discussão que o nosso amigo, né, o Léo Bittencourt, sonha, todos nós sonhamos com aquele projeto inicial que foi idealizado lá, com a participação do Mink, do Carlos Mink, era um parque fluvial. No entanto, isso representaria também adquirir o terreno, e isso é uma fortuna. Nós já hoje pagamos um preço enorme pelos precatórios do Estado. O que eu vi e o que eu perguntei quando fui nessa aliança ao prefeito era exatamente o que seria. Então, o que será lá? Terá parque, sim, terá um Educaparque com FAETEC, com o ERJ, com a CEDERJ, né? Terá a recuperação, uma praça interessantíssima. Então, de 160 mil metros, 90 ficarão com o poder público. Aí vem a discussão, bom, e os prédios? Exatamente a brincadeira que eu fiz com você da história do Luiz na época do Arley, porque o projeto, a idealização do projeto dos 36 prédios é da época do Arley. Nós consultamos, inclusive, o Flávio, não é? O Flávio, que hoje é secretário do Meio Ambiente, que foi um dos idealizadores desse parque na época, com Carlos Mink, e ele disse, olha, não teve aqui consulta de 26 prédios, ou 36, não. E se pode fazer ali 6, 7 prédios. Não é? Então, isto é o que eu ouvi, o que eu analisei. Portanto... Mas tem um projeto, Salomão. Tem um projeto arquitetônico pronto. Não acredito que o próprio prefeito, o próprio Flávio, que é uma pessoa tão respeitada, e que idealizou esse parque, que sonha com esse parque até como era a sua origem, mas que entende essa realidade. Porque, já que você tocou no assunto, os 22 milhões na época da multa, ela é uma multa do FECAM, que é estadual, tá certo? Se não houvesse uma boa articulação para isso ser usado aqui em Teresópolis, o dinheiro seria pago para o FECAM e distribuído para todos os municípios. E o problema é da nossa cidade. Então, claro, eu concordo com você, também sonhei com um parque como foi idealizado, mas a realidade levou
a um entendimento, não é? Foi a construção de um parque, não naquele modelo inicial, mas que terá. Então, isso a gente acompanhou, entendeu, Gilberto? Só para esclarecer você, talvez para estar um pouco mais longe, não está não tá vendo de perto. Esta é a realidade que nós temos lá. Agora, é muito fácil, não voltando à história das alianças, né? Alguém defender isto, quando não defendeu na época que deveria defender, porque em 2014, quando surgiu isso, né, se o Luiz Ribeiro, como secretário, tivesse levantado o dedo e disse, o Arley, isso aí não pode. Não precisa fazer esse negócio de 26 prédios. Olha aí, isso eu não aceito. Ele tinha alguma possibilidade de questionar isso à época. Como a ideia original vem sendo questionada, eu acho que quem tem maior histórico disso aí é o próprio Léo Bittencourt, que vem acompanhando e fazendo essa luta, mas o mais importante de tudo, me parece... Assim, tem um arco de pessoas, né? Tem o Alexandre a gente também, analisar... tem muita gente envolvida nisso. É verdade, mas eu acho que assim, né, a gente está aqui buscando analisar o todo. Estou te dando a explicação do porquê eu abracei a causa do atual prefeito, muito pelo momento da cidade. Eu penso assim, cada momento você tem um gestor ou alguém do campo político que vai ocupar. Neste momento, penso eu que o melhor nome é ele, porque teve essa capacidade de organizar as finanças, pelo menos no mínimo possível, para pagar salário. Mas o povo que vai decidir. O que eu coloquei para você foi aspecto apenas dessa coisa de um pouco do fake news, porque, veja bem, você tem na sua aliança uma pessoa que não pode aparecer, porque, enfim, isso até, eu acho que até, sinceramente, eu acho que até um desrespeito com o ex-prefeito Mário Tricano, porque por que ele não pode aparecer? Ele está na aliança. Como é que é isso? Não é? Tem que ser explícito e dizer, não, nós temos ele aqui porque nós acreditamos nas ideias dele, vamos conviver. Isso sim, eu estou lá ao lado do Vinícius, mas nós temos diferenças. Tanto é que eu seria candidato. Pode ser uma coisa também que você está dizendo aí, né, Salomão? Eu seria candidato. Não Como é que você sabe disso? Tem diferença com ele, mas tem pontos comuns. O mais importante, talvez é isso que tenha levado você também a fazer a aliança aí com o doutor Luiz Ribeiro, é o teu sonho, que sempre existiu, e eu respeito esse teu sonho, não é? Porque você é o idealista de muitos anos. Não é? Talvez tenha sido isso. Assim como o meu também é de arrumar a cidade para a gente poder ter aqui uma condição até para o debate, porque você sabe que nós já tivemos momentos nessa cidade até o debate era dificultado. Eu me lembro, a gente andando, fazendo campanha, às vezes um cidadão dizia assim, eu vou votar em você, mas, pelo amor de Deus, tu não diz que eu vou votar, não, senão o prefeito vai me perseguir, senão... Então, esse tempo a gente não pode deixar voltar. Né? Esse tempo a gente não pode deixar voltar. Nós tivemos isso, e eu acho que o momento é da gente trazer... eu, assim, né? Era outro momento de medo também, né? Então, assim, como eu falei, né? No passado também, não é só agora que a política está violenta, o passado teve momentos também de outras manifestações violentas, de outras formas, né? Sim, sim. Olha, você está lembrando, e o Gilberto participou também, eu acho que a maioria aí, do movimento Pedágio Não. Né? Foi um dos movimentos mais bonitos de Teresópolis, agregou a sociedade, e ele foi combatido pelo prefeito à época, uma forma assim como se o movimento Pedágio Não estivesse causando mal a Teresópolis. Quando, na verdade, ele era uma expressão mais genuína de uma luta comunitária. Né? Enfim. Mas, meu caro Marco, eu agradeço a oportunidade também de estar conversando aí com o nosso Gilberto, com você, e o que a gente quer. E aí, Gilberto, né, eu acho que todos nós concordamos o seguinte: quando você tira a nossa capa de político, né,
e vamos para a condição de cidadão, olhando a política só como cidadão, sem o viés partidário, enfim. A gente está, todos nós desejosos, né, de ter em Teresópolis a oportunidade de ter uma cidade que dê condições, né? Eu penso sempre assim, eu sou fruto disso, de uma oportunidade, não é? Eu tive uma oportunidade na minha vida e aproveitei. Eu penso assim, os nossos jovens, todos, mas vamos falar dos jovens, o que o jovem mais precisa é uma oportunidade. Eu acho que a gente tem que lutar por gerar na nossa cidade oportunidades. Oportunidades inclui também a própria respeito às minorias, não é? Eu me lembro um dia conversando com meu amigo Luciano, e ele que já se foi, que era do PT, e ele dizia para mim que ele precisava, o segmento que ele representava, ele precisava que tivesse oportunidade, né? A oportunidade em todos os sentidos, do trabalho, da dignidade, de mostrar a sua dignidade, oportunidade de ser respeitado o que você é, né? Isso também é muito importante. Então, a gente possa ter isso na Câmara, inclusive, né? Com os vereadores que possam estar eleitos, enfim, que eles possam trazer essa possibilidade para a nossa cidade. Um grande abraço. Salomão, eu queria dizer para você, se você ver os vídeos dos debates que realizamos e acompanhar os próximos, eu acho que vai surgir eu fiquei bastante otimista. Quando eu fiz a proposta dos debates, eu achei que, em algum momento, eu estava arriscando muitos conflitos ali. Mas não, eu me surpreendi e estou me surpreendendo a cada debate com um nível de vereadores, de qualidade de candidatos que eu nunca tinha visto. Eu acompanhei 2 eleições em Teresópolis, de dentro, com vários candidatos, e vão passar pelo menos 16 aqui, e todos de uma qualidade excepcional. Então, se um deles, desses 16, entrar, eu já ficarei feliz, porque todos eles que estão passando aqui, todos estão mostrando algum preparo, mesmo que tenham diferenças de algumas ideias a outra, mas no geral, em comparação à Câmara que estava e à Câmara que está agora, né, eu acredito que é uma evolução muito grande, que há muito tempo não acontece, porque desde que 2007, quando eu comecei a frequentar a eleição em Teresópolis, eu só vi decadência, só vi crise, decadência. Eu não vi nenhum momento de ascensão de forças positivas ali naquela Câmara. Eu acredito que, dando foco agora, o que a gente está fazendo, dando foco para esta eleição da Câmara, que geralmente não tem muita atenção e passa, né? São eleitos que a gente fica surpreso. No dia que tu é eleito, a gente fica a lista de vereadores, eu falei, meu Deus, como é que esse cara, quem ouviu falar desse cara, como é que esse cara... Entendeu? Então, agora eles estão mais expostos. Eu convidei muita gente que também não quis. Não quero. Né? Por N condições, N motivos. Alguns de preconceito passados, né, com o grupo, comigo, outros porque acham que não estão preparados, e outros porque não querem debater, então querem saber, quem que vai estar. Eu digo, gente, se você não sabe, se você quer escolher entre 2 pessoas para debater, imagina quando você encontrar 15, 20, entendeu? Então, assim, quem é candidato tem que estar preparado para debate. Se não está preparado para debate, melhor repensar essa candidatura, deixar para depois, porque não é o momento de você ser candidato se você não consegue debater na internet com as pessoas de forma cordial e educada e com as suas ideias, entendeu? Então, eu queria agradecer muito, Salomão, e você, Gilberto, por darem esse exemplo, né, de divergências, ao mesmo tempo de diálogo aqui, entendeu? Suas saudações finais, Gilberto. Eu quero corroborar, viu, Salomão, por gentileza, eu queria corroborar com a colocação do Marquinho. O Marquinho, ele tem razão, eu já assisti os 2 debates e tiro meu chapéu. As pessoas que participaram realmente estão preparadas para assumir uma posição, uma vaga na Câmara de Vereadores. Parabenizo. Salomão, veja bem, nós somos amigos acima de tudo, né? Somos concorrentes de vez em quando, poucas vezes, né? Porque a maioria das vezes a gente estava do mesmo lado, né?
Pois é, várias vezes. Inclusive tem um folhetim aqui que você vai se lembrar, olha lá. Eu fiquei surpreso quando eu vi. Verde urgente. Eu fiquei surpreso quando eu vi cada um que está em cada candidatura, porque eu falei, Lixo verde urgente. Entendeu? Porque eu tenho amigos em ambas, tenho pessoas queridas em ambas candidaturas. Tenha certeza, tenha certeza de uma coisa, a gente só é adversário político, isso é nesse campo. E tem mais, terminou, meu irmão, terminou, é uma página que virou, viu? A gente continua na militância. Eu não sou político de carreira, já repeti, eu já falei, vou repetir. Eu sou ativista de carreira. Eu gosto muito de militar na área de cultura de tradição do meu Nordeste e da ecologia, que é a coisa básica para a gente fazer alguma coisa em defesa do planeta. Então, terminou a eleição, companheiro. Estamos na militância como sempre estivemos e vamos ver quem é que vai levar essa, né? Eu gostaria que o PV elegesse a sua bancada verde. A gente tem um trabalho prontinho para botar em ação, para beneficiar a cidade e qualquer um que chegar na Casa Rosada, né? O prédio da administração de Teresópolis. Acima de tudo é Teresópolis. E se a gente puder contribuir promovendo projetos, programas de qualidade de vida, trazendo um pouco de sustentabilidade para todas as ações dos trabalhos de Teresópolis, né? A gente já vai ficar muito feliz e a gente quer a ajuda de todo mundo. Obrigado, Marquinhos, tá? Foi um prazer estar aqui, debater um pouco com o Salomão, aprender um pouco mais e contribuir com essa luta. Marco, o nosso maior elo ali, eu e o Gilberto, é o Chinaíba, né? Nosso companheiro Chinaíba, que já se foi, né? E outros companheiros que sempre tiveram aí, né, as suas lutas, colocando os seus ideais. Né? Seria muito bom, né? Eu sempre digo assim, na escolha dos candidatos, se a gente pudesse dizer assim, quando você olhar o candidato na hora de escolher, pense na história e no que esse candidato defende, né? Porque isso ajudaria muito. Isso até inibiria essa manipulação, manipulação que eu digo assim, de alguém estar num partido sem abraçar aqueles ideais daquele partido, né? Porque aí você identificaria, pô, matar no partido, mas a história dele não é essa. Isso ajudaria muito. É? Os idealistas verdes, os idealistas da direita, os idealistas de todas as causas, né? Possamos gostar ou não, mas seriam identificados olhando a história. Mas ainda tem essa coisa que o professor Marcelo Pellegrino cita, que às vezes a fome, a necessidade faz tudo ficar em segundo plano. E essa manipulação é o que a gente tem que combater. Mas é assim, Marco, como você está fazendo aí, que a gente vai desenvolver, todos nós vamos aprendendo cada vez mais, todo dia, aprendendo a conviver com a divergência. Rapaz, eu tenho aprendido com aqueles que são diferentes de mim, é uma riqueza. Quando a gente olhar isso como uma riqueza, nós vamos avançar muito, né? A gente sempre olha isso como um confronto, que não é igual, mas quando a gente olhar de uma forma diferente. Mas isso é um processo longo, que você tem contribuído muito, Marco. Então, agradecer a você aqui a presença, parabenizar. E você sabe que você está em Nova York, né? Quem está assistindo aí talvez não saiba, o Marco está em Nova York. Você sabe que nós estamos aqui, eu e o Gilberto estamos juntos nessa, né, Gilberto? Nós estamos torcendo para aquele resultado eleitoral lá. Eu sei que vocês estão unidos por um resultado aqui. Claro. Isso, vocês estão unidos. Eu também estou, e eu também quero voltar a Teresópolis em breve, assim, vacinado, né? Quero voltar a Teresópolis vacinado para justamente poder abraçar vocês, sem medo, sem máscara, e dizer para vocês que foi uma grande honra receber vocês aqui, pessoas com um histórico maravilhoso. E dizer que agradeço também a todos que ficaram aqui. Só para vocês saberem, nós tivemos, ao longo desse 1 hora e 44 minutos, nós tivemos 637 pessoas que visitaram o debate, muitas ficaram, outras não,
porque foi um debate longo, mas 600 pessoas passaram por aqui e vão nos assistir aí, a média tem sido de 4.000 pessoas. Então, muito obrigado a todo mundo do Teresópolis Ação que ficou assistindo aí até essa hora, essa conversa, não foi um debate, uma conversa amigável nossa, e domingo que vem... Né? A nossa conversinha de domingo, sabe aquele domingo quando você acabou Fantástico, então da noite sentou e vamos conversar o que aconteceu aí durante a semana, para a gente preparar a energia. Então essa é a ideia do Conversa de Domingo. Todo domingo a gente vai receber 2 ou 3 convidados aqui para discutir temas, e mesmo depois da eleição a gente vai continuar com esse trabalho, meio ambiente, urbanismo, questões de gênero, tudo a gente vai receber convidados aqui. Eu estou aqui nesse meu estúdio aqui gelado, e vamos avançar, tá bom? Agradecendo. Marquinho, aí já agenda um programa específico sobre o lixo zero. A gente está com o presidente agendar. Nacional do Instituto Limpa Brasil. Beleza. Vamos criar depois um canal específico, um e-mail específico para vocês poderem sugerir convidados para o nosso programa, tá bom? Um grande abraço e obrigado a vocês. Eu vou terminar agora. Um abraço.